Boa noite a todos, mais uma vez, graça e paz. Sejam todos muito bem-vindos à casa do nosso Senhor. Você que visita a nossa igreja pela primeira, segunda vez, você é muito bem-vindo. Nós esperamos que você retorne sempre. Sinta-se à vontade, sinta-se em casa. Meus irmãos, abram a Bíblia em Josué. O texto que nós vamos ler, originalmente conversei um pouco com os irmãos da melhor idade, onde a gente falou um pouco sobre planejamento, sucesso, e nós estamos no segundo domingo do mês. O primeiro domingo nós celebramos aquela festa linda, a Santa Ceia do Nosso Senhor, e hoje nós estamos aqui no segundo domingo do mês de janeiro. E janeiro é igual a segunda-feira para a semana, janeiro é para o ano. Porque geralmente a gente deixa para segunda-feira começar alguma coisa. Segunda-feira eu vou começar. Segunda-feira eu vou voltar para a academia, eu vou começar na academia para eu poder entrar naquela roupa que não me serve mais. Segunda-feira isso, segunda-feira aquilo, e janeiro geralmente é a mesma coisa. Não, em janeiro vai ser diferente. Em janeiro eu vou começar um planejamento, eu vou começar a juntar dinheiro para fazer aquela viagem. Em janeiro as mulheres sofrem com isso, né? Em janeiro eu vou emagrecer. Projeto verão, né? Vou emagrecer. Então a gente tem alguns planos. E janeiro parece que é o start ali, não só do ano, mas até mesmo para o nosso planejamento pessoal. Eu não sei qual é o problema de começar qualquer plano, meta, em qualquer dia ou qualquer mês. Eu não sei se tem uma regra aí que eu não estou sabendo, né, que ou tem que começar na segunda, só que sabe o que é o problema? Que segunda-feira tem toda semana. Então a pessoa fala, não, segunda-feira, mas não é essa segunda, é a outra segunda. Não, é janeiro, mas não é janeiro desse ano, porque é muito difícil, já está aí, né, a gente vai atropelando, de janeiro em janeiro, a gente vai deixando ele... espera ele chegar, mas também se esquece e deixa ele passar. Então, a gente começa alguns planejamentos, né, para o mês de janeiro, que vai perdurar para todo o ano. A gente começa alguns planejamentos para segunda-feira, que vai ao longo da semana também. Mas pouco importa o que aconteça, eu quero ter sucesso. E eu quero ser bem-sucedido no meu planejamento aqui. Eu quero ter esse dinheiro para poder fazer essa viagem. Eu quero ter o corpo sequinho para entrar naquela roupa. Eu quero isso, eu vou casar. Ixi, é janeiro, né? É o ultimato no meu namorado ou na minha namorada para a gente casar. Né? Mas não importa o que aconteça, eu quero ser bem-sucedido. Quero ser bem-sucedido. Afinal, todos nós queremos ser bem-sucedidos. Quem não quer ter sucesso na vida? Né? Quem não quer ser bem-sucedido na área amorosa, financeira? Né? Todos nós queremos ser bem-sucedidos, isso não é ruim, né? Pelo contrário, é muito bom, porque creio que ninguém lança um novo projeto já pensando, eu vou fazer isso daqui para eu falhar lá na frente. Ninguém é doido, ninguém rasga dinheiro, né? Então, a gente quer ser bem-sucedido, mas, meus irmãos, eu já afirmo que só Deus pode nos conduzir por um caminho que nos leva ao sucesso, somente Deus. É somente Ele. Mesmo que a gente ande pela incerteza da vida, Deus tem toda e completo controle de todas as circunstâncias que acontecem com a nossa vida. Por isso que Ele se torna capaz de nos guiar por um caminho, nos levar ao sucesso. Qual o significado disso? Coloque seus planejamentos, os seus sonhos, suas metas nas mãos do Senhor, confie nele, né? Que com certeza você obterá o sucesso. Mas por que eu estou falando isso? Justamente por causa do texto que nós vamos ler em Josué, capítulo 1,
de 1 a 9. Um texto muito conhecido, um texto muito interessante de ser analisado. Leremos antes de nós orarmos. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Deus conversando e falando com Josué, Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Sobre a vossa ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos seus pais. Então, somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela, não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Vamos orar, meus irmãos. Obrigado, Deus e Pai, obrigado pela leitura da Tua palavra. A minha oração é que o Senhor, de alguma maneira, por meio da meditação, reflexão, que os meus irmãos irão fazer, no mais profundo do íntimo de cada um deles, possa encontrar um lugar para a palavra que o Senhor preparou aos corações, Deus. E que eles não simplesmente guardem, mas que eles coloquem em prática aquilo que o Senhor tem para cada um deles. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é nosso Deus, o nosso Pai, Deus que governa e controla todas as coisas, Pai. Obrigado, Senhor, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, aqui nós vemos que chegou a hora de Josué. Chegou finalmente a hora de Josué guiar o povo de Deus, agora não como uma pessoa comum, mas como um novo líder do povo de Deus. Josué passaria a liderar o povo que Deus escolheu para ser dele próprio. Então, Josué passará a liderar um povo que o próprio Deus havia escolhido para ser somente dele. Um povo que adoraria somente a ele, pelo menos deveria adorar somente a ele e a nenhum outro Deus, deuses criados pela mente humana. Porque este povo é de propriedade exclusiva, como diz Pedro, capítulo 2, verso 9. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Só que essa palavra aqui de Pedro, ela não serve simplesmente para o povo original, Israel, mas serve para nós hoje. Nós somos uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa, um povo exclusivo, de exclusividade de Deus. Porque se você já confessou a Cristo Jesus, você faz parte agora desse novo povo. Você foi enxertado, você faz parte desse povo de exclusividade de Deus. Agora, com a morte de Moisés e um luto que durou 30 dias, 30 dias chorando a morte de Moisés, Josué passa então a ser o novo líder que guiará esse povo à conquista da tão sonhada e desejada e aguardada terra que Deus havia prometido aos seus antepassados. Uma terra que eles estavam aguardando há muito tempo, porque eles sabiam, Deus falou, havia falado, olha, eu vou dar uma terra para vocês, e essa terra veio como um sonho para aquele povo, por parte da boca de Deus. Mas, em primeiro lugar, Deus havia libertado o povo dele da escravidão do Egito
para uma verdadeira liberdade. Ele retirou do meio do povo estranho ali, que eram os egípcios, um inimigo de Deus, retira o povo dele das garras ali da nação egípcia e leva eles para uma terra e promete a eles uma terra preciosa, uma terra grandiosa. Essa era a promessa de Deus. E Deus promete que levaria esse povo e ele guiaria, mas guiaria por meio de um homem, que em primeiro momento seria Moisés. E essa terra é descrita em Êxodo 3, versos 7 e 8, que diz: Disse o Senhor, de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitos e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa, uma terra vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heteus e dos jebuseus. Então, Deus faz essa promessa. Ele ouviu o clamor, estava vendo de todo o sofrimento que o povo dele estava passando, e ele decide, então, livrá-los daquela situação, livrá-los da escravidão, e convoca e chama Moisés. E ele faz essa promessa: eu vou tirar vocês aqui de um lugar onde vocês são considerados um povo estranho, vou dar uma terra para vocês. Vocês terão algo que é somente de vocês, e é algo vindo da minha parte. Não é algo vindo de algum rei, algum dominador, não. É eu que vou dar para vocês. Mesmo que essa terra já seja habitada, mas eu darei a vocês. Então, no primeiro momento, Moisés foi essa pessoa escolhida por Deus para realizar essa proeza. E Josué estava junto com Moisés durante boa parte da vida dele. E Josué viu e ouviu muitos dos grandes feitos que Deus realizou, tendo Moisés como seu porta-voz. E nós sabemos tantas coisas que Moisés realizou por causa do poder de Deus, um homem que foi escolhido para guiar o povo, um homem escolhido para realizar alguns feitos. E alguns dos relatos que Moisés fez, a própria palavra e a própria Bíblia nos mostra. Como, por exemplo, Moisés lançou as terríveis pragas sobre o faraó e todo o Egito, fez o povo atravessar o Mar Vermelho de pés enxutos, transforma a água amarga em água doce, enviou maná e as codornas para alimentar o povo, ficou de braços erguidos em prol do povo contra os amalequitas enquanto eles estavam em guerra. Então, tudo isso teve Moisés como um porta-voz de Deus, lembrando que foi Deus que operava todas as coisas. Tinha Moisés como representante dele aqui na terra. E se nós ficássemos falando simplesmente das grandiosas obras que Moisés fez, nós ficaremos aqui muito tempo. Mas todos nós conhecemos muito da história de Moisés. E para comprovar quão importante foi este homem, o texto de Deuteronômio, capítulo 34, fala um pouquinho sobre ele. Olha só. Em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, e que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor o tinha enviado para fazer no Egito contra o faraó, contra todos os seus servos, contra toda a sua terra, pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo o Israel. Então, essa pessoa que Josué iria substituir era Moisés. Então, diante da morte de Moisés, Deus manda um recado a Josué. Qual era esse recado? Josué, meu servo Moisés está morto, agora você que irá ser aquele líder que vai guiar o meu povo para essa terra que eu prometi aos seus antepassados. Josué era um servidor de Moisés. Josué era um liderado. Ele era liderado por Moisés, mas agora ele assume o papel de
líder. O interessante é que a palavra do Senhor, quando Deus fala em relação a Moisés, ele fala, o servo do Senhor. Isso quer dizer, meus irmãos, que Moisés era, sim, um escravo de Deus. Enxerguem isso com os bons olhos. Já comentei sobre ser escravo em relação a Deus, em relação a Jesus. Então, Moisés era um servo do Senhor, mas a característica desse servo do Senhor era que ele tinha a intimidade, a abertura para tratar com o seu Senhor. Mas quando faz a referência a Josué, Deus trata ele como um servidor de Moisés. Qual é o significado? Josué era mais um servente ali em meio à obra. Josué era um servidor qualquer, e ele era um servidor de Moisés. Então, há esse jogo de palavras. Então, Deus, ao se referir com Moisés como o servo do Senhor, quer dizer que ele é um escravo, porém um escravo que possui a liberdade de se relacionar com o seu Senhor. E Moisés não era uma pessoa qualquer realmente. Atos, capítulo 18, a descrição dos homens da fé, Moisés está lá naquele lugar. Um homem que teve fé e usado por Deus. E o que é interessante também, que no Antigo Testamento, essa expressão servo do Senhor, quando é se relacionando a um homem, ela, das 22 aparições, 18 delas faz referência a Moisés. Um homem que tinha intimidade, um servo, um escravo, mas que tinha intimidade e liberdade para tratar com o seu Senhor. Josué, ele era conhecedor da força das expressões linguísticas da época. Ele sabia diferenciar aí por que Deus chamava Moisés de um jeito e por que tratava ele de outro jeito. Porém, mesmo assim, ele tinha uma missão que havia sido dada pelo próprio Deus, o Deus que levantou Moisés. Ele começaria, então, uma nova fase da vida dele. Ele tinha presenciado tantas lutas, batalhas e desafios que Moisés enfrentou, mas agora ele vai assumir a liderança, ele que vai encabeçar e vai guiar este povo. Ou seja, ele também iria enfrentar lutas, batalhas e dificuldades. E, meus irmãos, uma coisa é ser liderado, onde você recebe as instruções, faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Outra coisa é assumir a liderança. Isso é muito difícil, o peso é enorme, e Josué sabia disso. Tanto sabia que ele viu as lutas, batalhas que Moisés enfrentou. Seria fácil se essas dificuldades que este homem enfrentou viessem de povos estranhos, povos inimigos, porque nada como uma batalha para resolver todas as coisas. Não é? Ia lá, batalhava, acabava. Matava todo inimigo, vida que segue. Mas Moisés enfrentou problemas vindo de dentro mesmo, do próprio povo. Olhem só, ele enfrentou a descrença do povo ao ver o exército de Faraó antes da travessia. Ele enfrentou a murmuração do povo por falta de água, por falta de comida. Enfrentou a covardia ante a conquista da terra. Enfrentou a idolatria e prostituição do povo a outros deuses. Enfrentou os próprios irmãos, Miriam e Arão, que falaram mal contra ele, com o intuito de pegar a liderança para eles próprios. Então, a vida de Moisés como um líder do povo de Deus não foi fácil. A sua história é carregada de dificuldades, lutas, batalhas. Só que o interessante é que ele foi bem sucedido em tudo isso que ele enfrentou, lutou. Teve sucesso. Foi um homem de sucesso. Não houve inimigo, ou opositor, ou adversário que o derrotou. Isso porque Deus estava com aquele homem. Deus estava com aquele homem. E Josué também sabia de tudo isso, porque ele presenciou esses acontecimentos. Ele estava junto de Moisés. E diante desse relatório da vida de Moisés,
agora chegou a vez de Josué. E ele levaria o povo à vitória, porque foi isso que Deus havia falado. Foi isso. Isso me faz lembrar muito bem de Salomão. Quando Deus chama Salomão e fala, agora é a sua vez, e ele faz um retrospecto, lembra da vida de seu pai Davi, e viu que Davi também foi um homem bem-sucedido, e ele olha para a história de seu pai e diz a Deus, agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Porque ele olha todas as coisas que seu pai Davi fez, e ele foi bem-sucedido, e agora chega a vez de Salomão para ser o novo líder, e fala assim, Senhor, eu não passo de uma criança. Salomão tinha na mente a ideia das coisas que o rei Davi tinha feito, e toda a história de sucesso dele. É justamente por causa disso que ele se enxerga como um menino que não tem a capacidade de ser o sucessor daquele grandioso homem, o rei Davi. Qual era o medo dele? Fracasso. O medo de Salomão era do fracasso. Isso é muito claro. Então, diante da história de sucesso de seu antecessor, todo o sucesso já alcançado coloca um peso ainda maior sobre os seus ombros, porque ele não quer falhar. Ele não quer falhar. Como eu falei, ninguém faz um projeto para falhar. Nós não queremos falhar na vida. O ser humano é um ser que planeja e Deus manda a gente planejar. Nós, homens, nós sonhamos e Deus gosta disso, mas nós temos um grande medo do fracasso. Todos nós queremos ser bem-sucedidos. Josué tinha uma missão enorme. E nesse mesmo sentido que Deus entrega nas mãos de Josué essa missão que havia sido detalhada por Deus nos versos 2, 3 e 4. Deus falando com Josué, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos seus filhos, aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Então, após Josué ouvir essa aula de cartografia aqui, vindo da parte de Deus, eu acredito que Josué, no seu íntimo, ele relembra novamente os feitos de Moisés, as conquistas dele, o sucesso que ele teve enquanto servo do Senhor, e faz a seguinte pergunta: qual foi o segredo do sucesso de Moisés? Porque agora é minha vez. Qual foi o segredo? Como esse homem foi bem-sucedido? E como nós sabemos, meus irmãos, Deus sonda os nossos corações, e ele sabia que no íntimo de Josué estava ali borbulhando o apavoro, o medo do fracasso, por não se comparar ao servo do Senhor Moisés. E é por causa disso, por saber que Josué estava ali tremendo as pernas, se achando um fracassado, e humanamente falando, e com razão, Deus injeta em Josué, dá uma injeção de bom ânimo, de ânimo naquele homem. Ninguém, Josué, te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar teu caminho e serás bem-sucedido. Não foi eu, o Senhor, que te mandei? Seja forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, Deus lança essas palavras de bom ânimo a Josué.
Um homem que estava ali receioso diante do sucesso de Moisés. Deus lança essas palavras para que ele tenha um bom ânimo, seja forte e corajoso. Sou eu, o Senhor. E Deus usa Moisés porque aquele homem era o exemplo maior para Josué. Ele olha Josué da mesma maneira que eu estive com Moisés até a sua morte. Ele olhando para Josué, fala, da mesma maneira que eu estive com o meu servo Moisés, eu estarei com você. E eu estive com ele até a hora da sua morte. Eu estarei com você e você será bem-sucedido. Por isso, seja forte e corajoso. Deus já havia dito essas palavras em Deuteronômio, capítulo 31. Moisés relata, enquanto estava vivo, que ele não iria passar do Jordão, mas era para todo o povo, e Josué estava incluído nessa, se manterem fortes e corajosos. Deuteronômio 31, 6 diz. Primeiro Moisés falando essa sentença de uma maneira generalizada para todo o povo. Como os irmãos estão aqui ouvindo a mim, Moisés estava falando para todo o povo reunido. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Depois Moisés chama ali Josué diante do povo, como se eu escolhesse o meu sucessor, colocasse aqui ao meu lado. Então, diante dos irmãos, diante do povo, Moisés diz as palavras: ser forte agora de uma maneira mais incisiva, direcionada a Josué. Ser forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sobre juramento, prometeu dar aos teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai diante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te atemorizes. Deuteronômio 31, 7 e 8. E para ratificar as coisas e as palavras que Moisés já havia dito, agora é a vez de Deus. Deus olha para Josué, em Deuteronômio 31, 23, e diz: ordenou o Senhor a Josué, filho de Num, e diz: ser forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que sob juramento lhes prometi, e eu serei contigo. Então Deus já havia falado por meio de Moisés, depois ele fala de uma maneira direta a Josué. Para muitos, ao lerem essas palavras aqui, podem acabar achando que o segredo do sucesso para as adversidades da vida, para os planejamentos, para os sonhos, é ser forte e corajoso, não é? Afinal, tantas vezes há essa repetição: seja forte e corajoso, seja forte e corajoso, não tema, seja forte e corajoso. Moisés falou, Deus falou. Então, talvez o segredo do sucesso está firmado na força e na coragem de alguém, mas não é assim, meus irmãos. Não é assim, porque se assim fosse, olhe só, Faraó com sua força e coragem teria eliminado o povo de Deus. Porque se o segredo do sucesso estivesse na força e coragem, Golias com sua força e coragem teria ganhado a batalha contra Davi. Com a sua força e coragem, Jezabel teria matado rapidamente o profeta Elias. Se fosse simplesmente força e coragem, Satanás teria vencido Jesus na tentação e seria maior que Deus. Que alguém mais forte e corajoso que o nosso inimigo demonstrou força e coragem ao enfrentar o Deus, criador dele próprio. Então, vários homens usaram, sim, da força e da coragem. Mas o segredo do sucesso, meus irmãos, do cristão e do povo de Deus, está firmado em dois alicerces. E o primeiro alicerce é o próprio Deus. Deus é o primeiro alicerce para alcançarmos o sucesso. Deus foi o motivo e a causa do sucesso de todas as pessoas que estiveram com Ele. Todas as pessoas que Ele levantou e obtiveram sucesso foi por causa dele próprio. Mesmo aparentando, por vezes, fracas, até mesmo covardes, Ele se tornou a fonte da força e da coragem desses homens que Ele escolheu. Homens comuns, como eu
como os irmãos. Como diz Romanos 8,31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, não há o que temer. Eu não preciso acreditar na minha própria força, eu não preciso ser o corajoso, porque é Deus que vai batalhar, é Deus que vai lutar em meu favor. Também o Salmo 46, versos 1, 2 e 3 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Eu não preciso temer, eu não preciso acreditar na minha própria força e na minha própria coragem, porque é Deus que está comigo. Ainda que os maiores simbolismos, os símbolos que representam a estabilidade, força, ainda que aquilo ali se abalem, os montes tremam, os mares que era considerado algo misterioso, ainda que haja a agitação, eu confiarei em Deus. Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, Ele é meu socorro bem presente nas tribulações. O Salmo nos mostra, meus irmãos, que por meio da criação, que mesmo que haja caos, por causa do pecado, Deus tem o controle de tudo, e nele podemos confiar e entregar não somente os nossos planos, mas a nossa vida como um todo. A nossa vida como um todo, nós podemos colocar em uma bandeja e entregar: Senhor, aqui está a minha vida, porque Ele é a nossa rocha firme. É por isso que nós devemos olhar para a cruz de Cristo e sabermos que já somos mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores. O nosso sucesso não depende de nós mesmos, mas, em primeiro lugar, da vitória de Cristo na cruz, em meu favor, no favor dos irmãos. Então, a chave do sucesso está em quem? No próprio Deus. Esse é o primeiro alicerce. O segundo alicerce diz respeito à palavra de Deus. O segredo do sucesso está firmado nesse segundo alicerce, que é a palavra de Deus. Para Josué ser bem-sucedido, ele deveria fazer todas as coisas segundo a lei de Deus, sem se deixar distrair. Ou seja, sem se desviar pelo caminho, sem distrações, sem olhar para o lado, andar como um cavalo mesmo, olhando retamente, olhando para o alvo, olhando para aquilo que Deus quer que ele faça, que Deus prometeu a ele, crendo que aquilo que Deus prometeu, ele é fiel e justo para cumprir por causa do próprio nome dele, que ele não pode ir contra ele próprio. Então, conosco é a mesma coisa. Para alcançarmos o sucesso, nós devemos andar retamente no caminho do Senhor, seguindo o mapa que Deus nos deu, que está aqui, está nas mãos dos meus irmãos, está nas mãos de cada um, que é justamente a palavra dele, escrita. Nós devemos andar por esse caminho. Nós devemos olhar e pedir: Senhor, guie os meus passos. Não, a palavra do Senhor não é lâmpada para os nossos pés? Ou nós só dizemos isso porque está escrito aqui, mas nós não aplicamos na nossa vida? Lâmpada para os nossos pés, não é isso? Aquilo que me guia pelo caminho certeiro e certo. Salmo 37, 4 e 5 diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. É por isso que eu confio no Senhor. É por isso que eu entrego os meus planos, os meus sonhos e a minha vida num todo ao Senhor, porque o mais Ele fará. Por isso que eu preciso confiar, eu preciso me sentir grato ao Senhor, sentir alegria no Senhor, sentir alegria na palavra do Senhor, porque Ele vai guiar os meus passos, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ele estará comigo, enfrentando e batalhando as minhas lutas e as minhas batalhas. Por isso sou mais que vencedor, por isso terei sucesso na vida. O homem bem-sucedido é aquele que entrega seus planos, sonhos e metas ao Senhor e confia nele como seu administrador. É o Senhor, seguindo com fé no coração, por saber quem é o Deus que ele serve. Quando você sabe quem é o Deus que você serve, meus irmãos, você pode fechar os olhos,
Sabe aquela expressão fala, não, nele eu confio, eu ponho a mão no fogo, não, pode fechar os olhos, pode ir. A gente não tem que fazer isso com homens, não. Nós devemos fazer isso com Deus. Nele eu posso confiar, nele os irmãos podem confiar. Somente assim nós seremos bem-sucedidos, quando nós temos o Senhor à nossa frente e quando nós temos a palavra em nosso coração. Esse é o segredo do homem bem-sucedido. Ser forte e corajoso é apenas o resultado natural desses dois alicerces, Deus e a sua palavra. Veja os exemplos. Moisés foi forte e corajoso e teve sucesso diante de Faraó por causa desses dois alicerces, Deus e a palavra. Davi foi forte e corajoso e teve sucesso diante de Golias por causa desses dois alicerces, Deus e a palavra. Elias foi forte e corajoso e teve sucesso diante dos profetas de Baal por causa desses dois alicerces, Deus e a sua palavra. Daniel foi forte e corajoso, vivendo em uma nação inimiga, venceu os leões por causa desses dois alicerces, Deus e a sua palavra. Estevão foi forte e corajoso e teve sucesso diante de seu apedrejamento por causa desses dois alicerces, Deus e a palavra dele. Jesus foi forte e corajoso e teve sucesso na cruz por causa desses dois alicerces, porque ele é Deus e ele é a palavra encarnada que andou sobre a terra. Você, meus irmãos, também serão bem-sucedidos na vida por causa desses dois alicerces, Deus e a palavra dele. Somente assim nós teremos sucesso, somente assim nós seremos bem-sucedidos como homens que viveram nos tempos bíblicos. Quero concluir dizendo que o segredo do nosso sucesso está firmado aí, em Deus, o nosso próprio Deus, um Deus que nos ama de forma tamanha que entrega Jesus Cristo para morrer em nosso lugar e nos dá a vida eterna. E também está firmado na palavra dele, que é o mapa que devemos seguir, sem pegar atalhos, nosso manual de fé e prática. É por isso que somos e nos tornamos fortes e corajosos, capazes sim de alcançar o sucesso na vida, ser bem-sucedidos. O segredo do sucesso financeiro, emocional, espiritual, ou qualquer área da sua vida, independente da fase que você esteja vivendo, independentemente das dificuldades que você tem enfrentado na vida, confie em Deus, confie na palavra do nosso Senhor, que é firmada em Jesus Cristo. Somente assim você será bem-sucedido. Mas e aí? Como você tem buscado ser bem-sucedido na sua vida? Você tem confiado na sua própria força, na sua própria coragem, ou tem confiado em Deus e tem seguido aquilo que Ele já planejou para você? Pense nisso, meus irmãos. Tem essa oportunidade agora. Seus olhos. Dependendo da resposta que você está dando para você mesmo, você tem confiado na sua força, coragem, ou tem confiado no Senhor e na palavra dEle, ela vai dizer se você descobriu o segredo do sucesso ou está vivendo a ilusão que o mundo plantou em sua mente sobre o significado de sucesso. Depende aonde você tem, em quem você tem confiado e no que você tem confiado. Você tem confiado em Deus, você tem confiado na palavra dele, você é bem-sucedido. Mesmo que o tempo pareça nebuloso, escuro, Deus está com você. Assim como ele foi com Moisés, assim como ele foi com Josué, Davi, Elias, Daniel, Estevão, os profetas, os apóstolos, assim como ele foi com Cristo Jesus, e assim como ele é Deus, ele é com você, meu irmão.
Entregue, confie seu caminhar a Jesus, porque Ele tem bênçãos sem medidas para a sua vida. Às vezes você planejou algo, mas Ele quer a mais para você. Mas esse a mais vem da parte dEle. Não trave suas lutas, batalhas sozinhos. Tenha Deus ao seu lado e você será bem-sucedido, mais que vencedor. Saiba que o plano e as bênçãos de Deus para você já começou. Mas não começou na segunda-feira, não começou em janeiro, não. Começou antes mesmo da fundação do mundo. Isso porque Deus te ama. Quer que você seja bem-sucedido. Senhor Deus, Pai, obrigado, Pai, porque nós temos um Deus que nos abençoa constantemente, diariamente. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é misericordioso. Nós não merecíamos nada vindo do Senhor, mas mesmo assim o Senhor, por amor, o Senhor nos presenteou com a vida. E além dessa vida que gozaremos dela eternamente, quando Cristo Jesus voltar, ou quando o Senhor nos buscar antes, o Senhor tem nos abençoado aqui na terra. É grandioso. O Senhor é grandioso. O Senhor controla todas as coisas. Aquele que está desempregado deve saber que o Senhor é o Senhor e dono do ouro e da prata. Aquele que está doente tem que se lembrar que o Senhor é o médico dos médicos. Aquele que se encontra sozinho, ele deve se lembrar que o Senhor mesmo, por meio de Cristo Jesus, enviou o nosso Consolador, o Espírito Santo. Nós devemos olhar além das circunstâncias que vivemos, Pai. Olhar para as conquistas que o Senhor já nos deu a oportunidade de alcançar e sermos gratos ao Senhor. A palavra fala que o Senhor será conosco até o último suspiro da nossa vida. Obrigado, Senhor. Por isso é que nós oramos agradecidos. É assim que nós oramos, Deus, em nome de Jesus.